em Isaías 9, não precisa abrir não, só me ouve. 6 diz assim, ó, o profeta Isaías falando como se já tivesse acontecido. E é isso que eu acho engraçado assim no profeta Isaías, né? Ele fala como se já tivesse acontecido, mas ele era muito antes de Jesus, né? E ele diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, olha, um filho se nos deu, né? E o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, aí diz lá, maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o pai da eternidade, e tal, e tal, e tal. Então você vê que o Isaías estava dizendo exatamente o que iria acontecer, mas só que o Isaías fala como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque ele tinha visto já, Deus mostrou a ele, né, o que aconteceria, mas como se já tivesse acontecido. Então ele diz que um filho nos nasceu, e esse filho se nos deu. Alguém pegou aí o que eu estou dizendo? Ele nasce e se dá por nós. Então Isaías estava falando exatamente isso, né? Que ele nasceu, mas ele ainda ia nascer, ok? Uma revelação. Então ele ia nascer, mas ele disse que esse filho nasceu, esse menino nasceu, e esse filho se nos deu. Ele se entregou por mim e por você, pelos nossos pecados, tá? Aí quando diz que sobre os seus ombros, né, estavam os principados e tal, ele está falando o quê? Os pecados estavam sobre ele, né? Então eu estou dando essa introdução aqui para você entender onde eu quero chegar. Para você conseguir pôr em prática o seu projeto de conquista, você precisa entender e se entregar para esse Deus, para esse Senhor Jesus. Porque você precisa reconhecer o sacrifício de Jesus. E você precisa reconhecer o projeto de Deus, o plano perfeito, né? Então, Jesus se sacrificou, mas antes disso ele teve que nascer. E você vê que o plano de Deus teria que ser um plano bem perfeito e que nós entendêssemos. Por isso, ele nasceu, o filho dele nasceu de uma mulher. E cresceu sendo cuidado pelo pai e pela mãe, José e Maria. E cresceu tendo os irmãos, que não eram os irmãos como Jesus foi gerado. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então não teve relacionamento íntimo, né? Mas depois Maria e José, né, se relacionaram e tiveram os irmãos de Jesus, inclusive, né, se tornaram discípulos de Jesus, né? Eles entenderam a mensagem e acabaram se tornando ali. Então, você vê que Deus foi planejando tudo. Por isso que a família é um projeto de Deus. Aí você vê por aí as pessoas querendo de alguma maneira dar uma deturpada naquilo que Deus criou, né? Então, aquilo que é certo, é original, eles querem, né, distorcer. Mas eu não vou entrar nessa situação não. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o plano de Deus tem a ver com a gente. E o plano dele enviar o filho e do filho nascer, né, que a gente hoje comemora no Natal, né? Então esse plano, na verdade, era para mim e para você e pela humanidade. Amém? Estão me fazendo entender, sim ou não? Amém. Então esse verso que eu li aqui, não o de Isaías, mas o que eu li, esse verso aqui, o de Lucas, diz o quê? Que ele numa oração na cruz, entre dois ladrões, o que ele disse? O que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E ele estava falando de quem? Daquelas pessoas que estavam maltratando ele, cuspindo ele. Era, sim, mas estava falando da gente também. Sabe de quem que ele estava falando? Ele estava falando desse pessoal aí do Porta dos Fundos aí, que fez uma brincadeira aí. Então, Jesus estava dizendo assim, olha, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Entendeu? A gente fica indignado, a gente briga,
A gente discute. Não estou dizendo que a gente está errado, né? Eu acho que dependendo da maneira que a gente falar, a gente vai se tornar errado. Mas também a gente não pode se calar, né? A gente tem que ter um norte. A igreja não pode se calar. Amém? Vocês estão me entendendo? Não pode não. A igreja tem que estar atenta no que está acontecendo. Porque o plano do diabo é o quê? É desvirtuar aquilo que Deus preparou para a gente, né? Mas o amor de Jesus alcança o quê? Aqueles que estavam maltratando ele, e alcança a gente, e alcança, por exemplo, aí esse pessoal aí desse Porta dos Fundos aí, não sei se vocês viram. Alguém viu e sabe do que eu estou falando? Alguém viu? Pouca gente, mas sabe do que eu estou falando. Fizeram uma sátira lá, né, tirando um sarro de Jesus, da fé cristã. Eles fazem isso direto. Mas quando Jesus disse aqui, olha, eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa porque eles não sabem. Jesus estava falando daqueles que estavam ali fazendo contra ele, mas estava falando também os que iriam surgir. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor, e é por natureza, ele intercede por nós. Então ele está lá e está dizendo assim, Pai, perdoa, Pai, tem misericórdia, né? Por isso que a gente está na graça, no favor imerecido. Por isso que a pessoa pinta e borda, assim como um dia eu pintei e bordei, e quando entra na igreja, se entrega para Jesus. Aquelas que se entregam mesmo de corpo, alma e espírito, de verdade, né? O Senhor entra no coração dessa pessoa e transforma essa pessoa. Por quê? Porque ela realmente entendeu, né? E hoje eu estava conversando com a minha esposa, né? Eu não sei se hoje vou falar de muita vitória para vocês, não, amém? Porque, assim, eu digo na sua vida pessoal, né? Porque a maior vitória foi essa de Jesus, amém? Às vezes a gente profetiza e diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio, muita coisa boa está por vir, mas Ele já fez o melhor, que foi dar o próprio Filho por mim e por você, e perdoar eu e você. Quem está entendendo aí? Mas você pode profetizar, e eu vou profetizar na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Quem crê, diga amém aí. Amém? Mas se você for analisar bem, o melhor já aconteceu. Foi o quê? Ele se deu por nós. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ele se entregou por mim e por você. E se entregou mesmo. Ele nasceu, cresceu, obedeceu aos pais, mas ele sabia o que ele veio fazer nessa terra. Por isso que a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito de vida na nossa igreja. Amém? Na nossa vida, qual o nosso propósito? Entende? Porque quando a gente está no propósito, Deus abençoa. Quando a gente está fora do propósito, aí complica. Ontem eu estava conversando, né? Estou sempre pregando, né? Eu estava conversando até com o Alan, passei lá na casa dele lá rapidinho de dia ainda. E aí eu estava conversando e Deus na hora ali deu uma revelação para a gente. É assim, muito interessante, né? E aí eu falei da diferença de José e a diferença do filho pródigo, né? Você vê que quando Deus faz com que a gente passe por uma dificuldade, porque Deus, Ele faz isso, né? Tanto que Ele diz que Ele não dá provação maior do que a gente possa suportar. Então Ele pode fazer com que venha uma provação, ou permitir que venha uma provação sobre a nossa vida. Mas a diferença de José para o filho pródigo foi o seguinte, foi que José, ele entrou naquelas provações porque Deus tinha um plano de aperfeiçoar ele. Então, depois de 13 anos, quando ele estava esquecido na prisão, o próprio Deus que fez ele entrar naquela condição de tribulação e daqueles anos ali de sofrimento, o próprio Deus tirou ele da prisão e fez ele ser governador. E o filho pródigo? Não, ele escolheu as provações com a força do próprio braço, do próprio intelecto. Ele mesmo decidiu, Pai, me dá o dinheiro da herança antes mesmo do senhor morrer e deixa eu ir embora, cuidar da minha vida. Só que olha que legal, que interessante, quando ele estava lá já há alguns tempos, alguns anos, não sei, a Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele cai em si. E quando ele cai em si, o que ele faz? Ele diz assim, olha, se eu tivesse com meu pai, certamente eu estaria melhor, porque o meu pai
lá, os empregados do meu pai estão comendo e vivendo melhor do que eu aqui. Então ele diz assim: eu vou voltar ao meu pai, vou dizer para ele que pequei contra ele, pequei contra os céus, e vou pedir a ele para eu voltar e morar com ele, ainda que como um funcionário empregado dele. Não tem problema se ele não me receber como filho. Então, eu disse para o Alan, né? Na hora assim veio na minha cabeça essa diferença, né? Você vê que são dois tipos de desertos, dois tipos de provações. Uma Deus coloca e a outra a gente procura. Só que a que Deus coloca, Ele mesmo tira. Mas a que a gente procura, a gente mesmo vai ter que resolver. Quem pegou aí? Entendeu? Se o filho pródigo não vai lá e não resolve o problema, meu irmão, olha, até hoje ele estava querendo comer a comida dos porcos. Você está me entendendo? Então cuidado para você não se envolver em situações emocionais. Porque depois que você estiver envolvido, meu irmão, para você sair, você vai ter que resolver. Cuidado para não brigar com a família. Porque depois você vai ter que ir lá pedir perdão e resolver. Quem está me entendendo aí? Entende? É assim que funciona. Agora, quando você está num problema, meu irmão, se arrumou o problema, vá lá e resolve o problema. Deus não vai se meter nisso. Agora, se veio a tempestade, você obedecendo a Deus e tal, e, meu irmão, se prepara, porque pode ficar tranquilo, Ele mesmo vai te tirar e vai te colocar como governador. Pastor, o que tem a ver isso com o que o senhor está pregando? Tem muito a ver, porque Jesus, ele sabia do propósito dele, e ele veio e cumpriu, e ele foi exemplo em tudo, em amar, em perdoar. Ele sentiu fome, né? Ele dormiu, ficou cansado. Ele sabia o que era perder um amigo, como Lázaro, que ele perdeu, mas depois ele fez com que ele ressuscitasse, né? Então Jesus sabia das dificuldades. Ele obedeceu Maria como mãe, o José como pai. Ele foi um carpinteiro junto com o pai, mas quando inteirou 30 anos, ele olhou, né? Chegou a minha hora. E ele foi cumprir aquilo que era para ele cumprir. Entende? Então, é assim que funciona. Quando você está debaixo de um propósito, como José, ainda que você passe por algumas tribulações, fica tranquilo, Deus vai te abençoar e vai te colocar onde Ele tem reservado para te colocar. Quem está me entendendo aí? Porque você olha para a dificuldade e você diz: caramba, puxa vida, aonde isso vai me levar? Acabou para mim. Não. Pelo contrário, pode estar começando. Porque são nos dias difíceis que Deus vai aperfeiçoar a gente, vai amadurecer a gente. Entende? E ninguém é igual a ninguém. Agora, o que me chama a atenção é que muitas pessoas têm a oportunidade de se entregar para Jesus, mas elas não se entregam. Agora, Jesus se entregou. Quem está me entendendo aí? E hoje eu estava falando com a minha esposa. Agora você vê bem como é que são as coisas, né? Quantas pessoas poderiam estar firmes hoje na presença de Deus, mas elas passaram pela igreja e foram embora. Você vê que, presta bem o que eu vou te falar, para você não cometer esse erro. Tudo a gente tira de Deus. Se não tem tempo para descansar, a pessoa escolhe descansar que dia? No dia de culto e na hora do culto. Então ela tira de quem? De Deus. Se ela precisa visitar um parente, ela, em vez de arrumar um horário para visitar o parente, não, ela deixa para visitar na hora do culto e no dia de culto. Se ela passa por uma dificuldade financeira, qual é a ideia que ela tem? Maravilhosa. Qual é a ideia? Não é deixar de comprar a TV nova, não é pecado. O carro novo, não é pecado. Não é deixar de comprar uma roupa nova, não é pecado, né? Comprar ou deixar de comprar, não é pecado. Mas o que ela faz? Ela compra roupa nova, ela compra TV nova, ela compra um negócio novo. Ela não deixa de satisfazer a carne. É ou não é? Mas ela tira da onde? Do dízimo. Ela tira da onde? Da oferta. Por quê? Porque ela está pensando em si. E ela não está preocupada aonde isso vai levar ela. Ela tem que saciar. Eu tenho que saciar a minha carne, a minha vontade, o meu desejo. E Jesus não veio saciar a carne. Pelo contrário, Ele veio matar a carne.
Ele veio mudar a história da humanidade. Por isso que ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Por isso que é interessante que no texto que eu li aqui, ele estava morto não, ele estava numa cruz entre dois ladrões. Entre dois ladrões. Ele não estava no meio dos médicos. Ele não estava no meio dos ricos. Não seria pecado, porque ele era amigo do José de Arimateia, que era um senador da época, rico. Mas eu estou dizendo assim, você vê que Jesus veio para quebrar toda essa coisa mundana. Ele nasceu numa manjedoura. Por isso que o povo judeu não acreditou que ele era o escolhido. Como que o Messias vai nascer numa manjedoura? Na casa de José. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Eles diziam isso. Por quê? Porque eles estavam esperando um Jesus com uma coroa na cabeça e tal, amigo dos ricos, é ou não é? Quantas vezes a gente coloca a nossa força no rico, ou na pessoa que aparece no Instagram, né, com a foto bonita? Quantas vezes a gente acha que é isso que... Gente, isso é tudo ilusão, é tudo conversa fiada. Entende? Você mesmo, eu mesmo, às vezes eu vou tirar uma foto, eu mando um sorrisão, não que eu esteja triste, mas eu faço assim, ó. Minha esposa até ri, que eu faço assim, ó. Então você olha as coisas aí, tudo perece, tudo vai acabar. E hoje é a noite de Natal. Você vê o que as pessoas fizeram? O que eu vi pessoas zombando de Jesus, postando no WhatsApp e mandando para os amigos, que eu vi ontem. Um camarada com barba de Jesus, cabelo de Jesus, com uma roupa de Jesus, o Jesus dos filmes, e bebendo cerveja, e botaram assim, ó: se ele já começou a comemorar, eu também vou. Quantos se embebedaram, quantos nem lembraram de Jesus, quantos lembraram só da bebida, lembraram de sair com a amante, de trair, né? Então as coisas estão deturpadas. Hoje alguém me disse que tem uma música aí, não sei se é nova, que fala que se tiver sentimento, adultério não é adultério, pode ficar. Alguém já ouviu essa música aí? Já? Aí, ó, já ouviu. Mas alguém já ouviu? Pode levantar a mão, não tem problema não. Eu não ouvi, se eu tivesse ouvido eu falaria. Alguém já ouviu? Já, mais 2 pessoas ali. Já ouviu? Agora tu vê, é isso que eles ensinam aí. Quer dizer que se tiver sentimento, não é adultério. É adultério, mas não é. Pode trair. Então é isso que o mundo aí está ensinando. Por isso que Jesus falou assim, ó, que a gente precisa ser o quê? O sal. Dá o sabor. Entende? Dá o sabor. O sal da terra, a luz do mundo, Jesus falou isso. É dar o sabor, é iluminar onde a gente chegar. É a diferença. Não na roupa, mas na fé. Sendo temente a Deus. Amém? Amando as pessoas como Jesus amou. Eu estou me fazendo entender aqui? Eu não podia deixar de falar essas coisinhas que eu estou falando aqui hoje. Você precisa entender que Natal não é o Papai Noel. Não são os presentes. Lá na minha casa tem uma árvore, está lá a bicicleta da Mari que a gente comprou para ela, e eu disse para ela, ó, foi Papai Noel não, tá? Eu falo isso para ela desde que ela era neném. Ela já sabe, ela nem fala, ela já sabe que foi eu que comprei. Entendeu? Eu ainda brinquei com ela, falei, poxa, você que ficou me pedindo a bicicleta, eu queria deixar a bicicleta pertinho da árvore, e no dia seguinte do Natal, assim, você vê, né? À noite eu botar escondido assim, a bicicleta, e você vê, e você pensar, aí o Papai Noel veio de noite e deixou a minha bicicleta na minha meia. Aí ela, Papai Noel não existe. Aí eu falei, é mesmo, né? Papai Noel não existe. Né? Pastor, por que o senhor faz isso? Porque aí fora eles dizem assim, ó. Aí fora eles dizem assim, não faz isso. Vai ferir a criança. Eles estão falando em outras palavras. Mente para o teu filho.
Mente para o teu filho. Eu falo isso para minha filha desde pequenininha. Alguém acha aqui que a minha filha é traumatizada, Mariana? E conhecereis a verdade vos libertará. É verdade. Agora, é óbvio que eu vou falar com cautela, né? Amém? Né? Não vou... Falei, amor, não é assim e tal. E fui explicando, tem que explicar. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Seja o exemplo na tua casa, na tua rua, na tua família. Entendeu? Ame as pessoas como Jesus amou. Cuide das pessoas. Traga as pessoas para a igreja. Leva para o GC. Ore por elas. E quando você vê o erro de alguém, você diz assim: Pai, perdoa essa pessoa porque ela não sabe o que faz. Porque foi isso que Jesus fez. Pastor, é fácil fazer isso? O senhor faz isso? Não, é fácil, mas não é fácil. Estou tentando me policiar. Quando alguém vem falar, no mínimo eu falo: ninguém é igual a ninguém. Vamos ter paciência com essa pessoa. Coisa que antes eu era muito mais, né? Ferro e fogo. Aí hoje os garotos falam assim: pastor, quem está chegando agora pegou o senhor na molezinha, né? Eu peguei o senhor casca grossa. Mas funcionou, casca grossa. Funcionou. Vocês estão aí, ó. Um monte aí é da época do casca grossa. Ainda sou ainda. Mas Deus foi me ensinando, né? Tem um pouquinho de paciência. Perdoa, ama. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem algo especial dentro. Eu tenho um projeto na vida de cada um. Um vai mais rápido, outro vai mais devagar. Estou me fazendo entender aí? Diga amém. Já vou terminar. Amém? Glória a Deus. Eu tenho mais um texto aqui para ler com você. Abre aí. Puxa vida. Mateus 27, 46. Vamos lá? Diz assim, ó: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Ele estava na crucificação, amém, gente? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste ou me desamparaste? Amém? Só até aí. Aí eu fui tentar entender por muitas vezes o que estava escrito aqui. E aí a gente vai entender um pouquinho que o projeto de Jesus não era só nascer e viver com o pai, com a mãe, José e Maria, e ensinar, era sofrer também. Então agora ele vai sofrer um pouquinho antes da cruz, com as chicotadas e tal, aquela história toda, a coroa na cabeça, tal, ser preso na cruz. E aí no momento ele fala para Deus, né: meu pai, por que o Senhor me desamparaste? Porque nesse momento Jesus estava sentindo dores assim inimagináveis pela humanidade. E além das dores, ele estava carregando todas as doenças da humanidade. Por isso nós oramos e as pessoas são curadas. Pastores oram, né? Pessoas são curadas. Por quê? Porque naquela hora Jesus estava recebendo todas as doenças, os pecados, todas as dores,
todas as dores emocionais das pessoas. Ele estava se fazendo maldito ali para a gente ser bendito. Ao ponto dele virar para o pai e dizer: pai, o senhor me abandonou. Porque ele estava dizendo: eu estou sentindo uma dor inimaginável aqui. São dores da humanidade daquele momento, né? Enfim, e até hoje. Por isso que a pessoa vem, chega, entrega a vida para Jesus, entrega e o Espírito Santo entra na vida da pessoa e você vê que o semblante muda, ela fica leve, ela fica bem. Por quê? Porque a partir do momento que ela entrega a vida para Jesus, faz sentido o que eu estou te ensinando aqui. O mal que estava sobre a vida dela já não está mais. Por quê? Porque é quebrada a maldição ali. É quebrado ali. No momento que ela entrega para Jesus, na verdade foi quebrado na cruz. Mas quando ela entrega a vida para Jesus, esse é o plano de Jesus. Eu estou me fazendo entender aqui? Sim ou não? Você imagina quando você se corta, você imagina quando você passa por uma dificuldade física ou até emocional, dói. Quando uma pessoa te abandona, dói. Quando uma pessoa vai embora da sua vida, tem umas que você dá glória a Deus, né? Mas uma pessoa que você ama e vai embora, não dói. Uma pessoa ingrata, não dói. Uma pessoa que vira as costas, é dor, não é? Quando você foi traído ou traída ou sofreu uma traição, não é uma dor terrível? Quando você é humilhado, não é uma dor terrível? Não é? Uma dor na alma. Quando você sofre com uma doença, com um problema físico, não é uma dor terrível? Não é uma situação terrível? Então Jesus ali estava dizendo: pai, por que o Senhor me desamparou? Na verdade ele estava dizendo: são muitas dores que eu estou aqui. Tudo está sobre mim aqui. Amém? Por isso que Paulo diz assim, olha, que a cruz para o mundo é loucura, mas para nós que conhecemos a Deus, para nós que conhecemos ao Senhor, é o poder de Deus. Porque você começa a falar isso, alguém pensa: mas que loucura! Então, para o mundo lá fora é loucura, mas para nós é o poder de Deus. É loucura, parece uma coisa meio sem lógica, mas Deus não trabalha na lógica. Ele precisava se doar, ele precisava doar, sacrificar. Por isso que nós, por exemplo, fizemos aqui o sacrifício financeiro. Porque fala a verdade, não dói quando você sacrifica? Hoje então, o que mais dói é dinheiro. Se eu falar, dá R$2, todo mundo dá. Eu falar, dá 1.000 aí, dá 1.000, camarada. Ai, caramba. Na hora que ele puxa aquela nota para entregar no altar, meu irmão, a pessoa é apaixonada por dinheiro, né? Aqui, o dinheiro é o Deus dela. Ela não consegue tirar 100 e dar para o altar. Mas ela tira 1.000 e dá para os médicos. Dá para a doença. Dá para os remédios. Ela tira 5.000, 10.000. Ela não mede esforços, né? Para pagar um tratamento para o filho que é drogado ou alguma coisa da saúde. Ela não mede esforço. O médico fala: olha, tem que fazer uma cirurgia, custa 20.000. Ela vai lá e dá um jeito de arrumar os 20.000 e paga. Mas quando é para Deus, né? Quando é para dar ali aquele dinheiro, dói. O mundo espiritual é contra. Por isso que a gente faz o sacrifício aqui financeiro. E aí o que eu quero dizer? Há uma retribuição, porque o sacrifício de Jesus, houve uma retribuição dos céus. Quem me entende aí? Por isso que quando Jesus, como um exemplo, foi se batizar nas águas, que João Batista está batizando todo mundo ali, e quando Jesus vem se aproximando, João Batista vira e fala: esse é o Cordeiro que eu tenho falado para vocês, que tira o pecado do mundo. É esse aí. E Jesus se aproxima mais um pouquinho, e Jesus fala: ô João, me batiza nessas águas. E João diz: Senhor, eu não sou digno, olha, nem de me ajoelhar aqui e desamarrar as suas sandálias. E o Senhor me pede para te batizar, e Jesus insiste e fala: não, me batiza. E a Bíblia diz que quando ele se batiza, né? João Batista batiza Jesus, olha aí. Muitos de nós aqui, né? Às vezes, lá de fora, aqui não tem ninguém aqui não, assim não. Mas tem uma marra danada, acha que é melhor do que os outros. Né?
Então ele foi, batizou Jesus ali se despiu de novo, não da roupa, né? Mas das vestes divinas dele. Não sei se a palavra é essa. E novamente ele fala, não, me batiza. E quando João Batista batizou ele, a Bíblia diz que veio uma pomba e veio uma voz do céu que dizia assim, olha, esse é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Aleluia. Amém? Esse é o meu filho amado a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer. Era o pai dizendo, esse é o meu filho que eu enviei para obedecer e para se dar pela humanidade e para se batizar e para mostrar o caminho do arrependimento. Esse é o meu filho que eu criei um propósito e incluí ele nesse propósito e ele está cumprindo o propósito. Então, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus quer que você ande no propósito dele. Porque se você estiver debaixo do propósito, qual é o propósito? É andar em obediência, se entregar para ele, é andar nos caminhos dele. Tá legal? Tá bacana? Amém? Então o que Deus está falando para a gente hoje? Vamos entrar nesse caminho, vamos entrar nesse propósito. É o que? É me batizar? Então deixa eu me batizar. E aí a voz vai vir do céu, essa é a minha filha amada a quem eu tenho prazer, o meu filho amado a quem eu tenho prazer. É andar nos caminhos, é sair daquilo que não agrada a Deus, é parar de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Os lugares que eu tenho andado, o que é? Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso estar no propósito. Então, qual é o espírito do Natal? É o espírito do amor, que todo mundo fala aí. Mas não é esse amor piegas, né? A palavra é essa? Esse amor, né? Não é nada disso não. É um amor racional, tendo uma base. Eu amo, Jesus me amou, sabendo do que está falando. Amém? Vocês estão me entendendo aí? Eu amo porque Jesus me amou. Então a canção que estavam cantando aqui, ele me ama, ele me amou. E amou mesmo. Amou a ponto de dar a própria vida. E quando ele poderia orar ao Pai diferente, ele disse, Pai, perdoa esses que estão me cuspindo aqui, que me bateram, que estão zombando de mim, dizendo, se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Perdoa esses que estão zombando. Perdoa, né? E o pastor Leandro me falou um dia desse aí, que ele viu um historiador falando que na verdade quando Jesus estava com sede, né? E ele pediu água e deram para ele uma esponja com vinagre. Quem lembra disso aí? Não foi uma esponja com vinagre? E aí diz que naquela época não existia, né, o papel higiênico, essas coisas no banheiro. Não existia. E tinha os banheiros públicos naquela época. E nos banheiros se colocava uma bucha como se fosse uma esponja nos banheiros. E as pessoas usavam os banheiros. Quem está acompanhando aí o que eu estou falando? Usavam os banheiros. Alguém já está imaginando o que acontecia? Hã? E aí o que se fazia? As pessoas, né, usavam aquilo depois que elas usavam o banheiro para fazer lá o 1 e o 2. Elas usavam aquela esponja e elas colocavam no vinagre. Lavavam ali, mais ou menos, e colocavam no vinagre para matar, né, alguma bactéria, alguma coisa. Pobre sempre foi maltratado. Eram banheiros públicos. E quem quisesse usar de novo, ia usar a bucha que já foi usado por outro e que botou no vinagre. Então, os soldados pegaram uma daquelas esponjas naqueles banheiros. Isso não pode garantir, mas o historiador diz que praticamente, que eu vi também, praticamente é certo que foi uma dessas esponjas.
e deram para Jesus, para ele, e botaram na boca. E a gente, por pouca coisa, quer sair da igreja. Quer largar Jesus, o pastor é ruim, o fulano é ruim, eu não gostei daquilo, a luz estava forte, a luz estava escura, é porque o som, é por causa disso, é por causa daquilo. Vocês imaginaram aí? A esponja com vinagre, mas foi usada para passar naqueles lugares que você está entendendo bem do que eu estou falando aí? Por que fizeram isso? Porque era para humilhar mesmo. Entende? Ele sofreu humilhação no meu lugar e no teu lugar. Isso precisa te constranger para ver se você realmente se converte. Porque o sacrifício não foi só na carne, foi no emocional. E você acha que Jesus não sabia de onde vinha essa esponja? E mesmo assim, quando ele estava no meio dos dois, já tinha passado isso. Ele disse o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Em outras palavras, eles estavam dizendo, Pai, eles ainda não me conheceram. Tudo, às vezes você dá desculpa para buscar Deus, mas esse Deus não deu desculpa por mim e por você. O nascimento dele foi muito além dos 3 magos que foram lá entregar presente. O nascimento dele foi muito além do que você vê por aí. Aquele presépio bonitinho, né? Que é legalzinho, né? Bonitinho ali, mimosinho, é muito além do que aquilo. O Natal é muito além do que dar presente, trocar presente. É legal, a gente pode se confraternizar. O Natal é muito além do que comer e beber. Mas muitas vezes o dono da festa não é lembrado. Quem me entende aí? Hoje vai ser a noite da reflexão. Normalmente às quartas é a noite do Pentecoste, né? Pastora Thalita. Hoje vai ser a noite da reflexão. Antes eu pregava para vocês e falava, pensa bem, gente, você cheio de sede, vem alguém com uma esponja com vinagre. Na minha cabeça era uma esponja com vinagre. Não, mas a esponja era suja. O vinagre era para matar as bactérias. E você sabe que vinagre limpa muito bem as coisas. Limpa ou não limpa? Alguém já usou aqui o vinagre para limpar alguma coisa? Limpa muito bem. Na época não tinha os Veja de hoje em dia. E hoje em dia com Veja, com produtos de limpeza, o pessoal que conhece aí, dependendo da situação, taca vinagre e o vinagre funciona. Então naquela época já funcionava o vinagre. Estou só te mostrando que tem lógica. Vinagre mata ali a bactéria, mata os fungos, né? O vinagre limpa. Agora em banheiro público, você imagina, mas já tinha sido usado. E tacavam ali naquele vinagre, deixava de molho, alguém que vinha usar de novo, usava, fazia o mesmo procedimento e botava ali. Agora quando Jesus pede água, eles vão lá correndo, vamos humilhar ele mais um pouquinho. Agora você não está com sede? Toma essa esponja aí. É brincadeira? A coroa de espinho bem enfiada na cabeça. Uns 10 centímetros pelo menos tinha o espinho. Foi cravado. Entende? Pela gente. Por amor. Quem está me entendendo aí? Eu já vou terminar. Vê o 34 aí, o versículo 27, 34. Vamos lá. Diz assim: e lhes deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se de beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele,
tirando sorte. Deram fel para ele beber. Você sabe o que é fel? Alguém sabe o que é? É uma coisa que amarga bem. Né? Já viu a expressão amarga como fel? Isso aí amarga como um fel, já viu? Mas tem algo que é doce como um mel. Mas isso amarga como um fel. Você vê que ele não quis beber. Ele continuou com sede na hora da esponja. Ele não quis o vinho com o fel. Ele não quis beber, ele não quis participar. Ele quis seguir o caminho que era para ser seguido. Amém? Glória a Deus. João 8. Vamos lá. 31. 31. João 8, 31. Eu quero te mostrar aqui o caminho, a trajetória. Amém? Quem entendeu aí? João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Quem pegou aí, diga amém. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos. Eles não entenderam nada. De ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus lhe respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Só até aí. Vamos ler de novo? Legal. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, olha, ouve aí, hein? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Amém? Vou parar por aqui, tinha mais coisa para eu falar. Vocês estão entendendo o caminho? Então ele nasce, ele morre. Não falei da ressurreição, mas falei do trajeto, alguma coisinha, até ele morrer. Ao terceiro dia ele ressuscita. E aí, aqui está explicando que ele veio para quê? Para libertar quem era escravo. E como sempre, os que são da carne entendem das coisas da carne, mas os que são do Espírito, do Espírito. Você vê que, na verdade, aqueles judeus não entenderam o que Jesus estava falando, mas nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Em outras palavras, ele estava dizendo: Abraão, nosso pai na fé, e a gente nunca foi escravo de ninguém. Aí Jesus vai mais fundo, aí fala do pecado. Mas aqueles que vivem no pecado são escravos do pecado e não permanece na família. Mas aquele que se torna filho
ele permanece na família. Que família é essa que ele está falando? A família do reino de Deus. Esse permanece. Amém? Alguém entendeu aí? Diga amém. Então o Natal é muito além disso. Pastor, o meu projeto para 2020, eu tenho o meu projeto, né? Eu tenho as minhas ideias, mas se o teu projeto não, olha para mim, se não tiver alinhado em mudança de vida, se não tiver alinhado, aliás, se tiver ainda querendo estar na prática do pecado, se não houver arrependimento, se não crer na vinda de Jesus como Filho de Deus, para aí sim ele morrer e ao terceiro dia ressuscitar, e se você não entender que ele veio justamente para isso, para salvar a gente, para tirar a gente da escravidão e trazer para a vida, se você ainda não entendeu que ele é a verdade, ele quer que nós pratiquemos a verdade, meu irmão, não tem projeto que dê certo na tua vida. Por isso que a vida de muitos estão enroladas, porque elas não permanecem, elas não se entregam para a verdade. Elas fazem os projetos e dizem, 2020 vai ser meu melhor ano. Se você não tiver o projeto, né? Se não tiver essa questão de uma entrega e esse Jesus do Natal, que eu estou te ensinando, não o que a mídia mostra, o que as pessoas mostram, meu irmão, é só uma data. Vou te falar, se você não correr para comer na hora que acabar agora o culto, se sobrou alguma coisa lá, meu irmão, vai azedar. Se já não tiver alguma coisa azeda, dá uma cheiradinha antes de comer. Pastor, mas eu botei na geladeira, mas o calor do rio acelera esse processo. O que eu quero dizer, o dia passa, e bem rapidinho, e você precisa colocar a sua trajetória de vida alinhada com os preceitos da Bíblia, os preceitos de Deus. Você está me entendendo? O dia passa tão rápido e azeda a comida rápida, né? Amanhã você já não vai nem querer comer a comida, mesmo se ela não tiver azeda. Passou, acabou. Então não faça da sua vida como uma noite, como um dia. Hoje é Natal, que coisa linda. Não, esse Deus do Natal, esse Jesus do Natal que eu aprendi, que eu estou conhecendo, ou que eu conheci, ele precisa estar na minha vida. Eu preciso entender o amor que ele teve por mim. E eu preciso amar as pessoas. Eu preciso compreender que todas pecam e erram. Todas erraram e pecaram. Como eu um dia pequei, como eu um dia errei. Mas eu vou permanecer firme. É aquilo que eu fiz lá de errado, Jesus levou sobre si. Ele me amou e ele me perdoou. E ele vai cumprir o propósito. E os projetos que eu tenho projetado para 2020, alinhado a isso que o pastor Rogério está ministrando na minha vida, vai dar certo. Me fiz entender, sim ou não? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Hoje é o último dia do projeto? É? Você mandou eles escreverem? Mandou? Legal. Vem cá então, pastora. Amém. Apaga essa luz aqui, rapidinho. Quem quer nessa noite de Natal vir aqui na frente e entregar a sua vida para Jesus antes da gente fazer a oração do projeto para 2020? Vem aqui, eu quero fazer uma oração por você. Quem quer esse Jesus, não o Papai Noel. Quem quer esse Jesus? Tem alguém aqui assim, que ainda não entregou a vida para Jesus? Hoje é a sua oportunidade. O meu Jesus vai fazer dos seus natais um Natal real, não aquele engano. Aquele engano ali de momento. Tem alguém aqui assim? Não, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, eu quero entregar. Eu quero me lançar. Vem aqui, eu quero orar por você.